Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de alguns fenômenos que mais modernamente a gente tem ouvido bastante. Eu tô falando de gaslighting, tô falando de bullying e tô falando de estrangement. Sim, palavrinhas em inglês para a gente traduzir um pouquinho, porque aparecem na literatura e no cinema cada vez mais porque estão presentes na nossa vida. Mas antes de continuar com esse assunto tão instigante, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Instagram com conteúdos mais curtinhos e tem o link para newsletter sempre na descrição do vídeo. Ela é gratuita, eu falo de romance e suspense, meus gêneros prediletos. Toda semana vocês recebem um e-mail gratuito em casa. Então vamos para gaslighting. E aqui eu tenho alguns livros que me ajudaram nessa pesquisa. O gaslighting, esse termo em inglês, né? É interessante como surgem em termos em inglês, mas eu acho que isso é só porque foram nomeados mediante ocorrências fora do Brasil. O gaslighting, ele é um fenômeno que começou a ser identificado lá na década de 1960, que envolve a manipulação de pessoas. Então, nessa capa super interessante, aqui é um livro de uma americana, Stephanie Sarkis, que é especializada, é uma terapeuta especializada no tratamento do gaslighting. E aqui a gente olha essa capa e vê a manipulação como se fosse uma marionete no título do livro. E é a manipulação de pessoas, né? Esse fenômeno de tentar manipular os outros. E o termo gaslighting parece bem estranho porque ele remete a uma peça lá de 1938, se não me engano, que se chamava Gaslight, luz a gás. Na peça, o marido tenta manipular a mulher, mudando a luz a gás, a intensidade dela, fazendo a mulher acreditar que estava enlouquecendo, que não estava acontecendo nada, mas que ela via essa variação de luz só na cabeça dela. Uma tentativa aí de fazê-la acreditar nisso. E a partir daí, esse fenômeno começa a ser estudado. Aqui, gente, tem bastante coisa. O que mais que eu posso dizer? Essa peça, ela foi para os cinemas, fez muito sucesso. Inclusive, uma das versões para o cinema, temos a esposa sendo representada pela Ingrid Bergman. E aí começa-se a discutir mais esse fenômeno que é tão presente. Hoje em dia, ele foi mais difundido, ele acaba se manifestando como um termo usado contra a violência de gênero pelos movimentos feministas, porque acaba sendo um símbolo disso e acaba ganhando força também nesse sentido. E a gente tem no cinema e na literatura expressões do gaslighting. Então, A Garota do Trem, por exemplo, é uma história baseada em gaslighting. O Bebê de Rosemary, gente, essa história é antiga pra caramba também, assim como O Sorriso de Mona Lisa. São histórias que têm como pano de fundo o gaslighting, ou seja, essa manipulação fazendo com que uma pessoa se sinta constrangida, se sinta coagida, numa tentativa de fazê-la seguir o que alguém quer, né? Manipulá-la em algum sentido. Então, gaslighting, apesar desse termo, a gente poderia traduzir como uma manipulação perversa, algo assim. Os termos em inglês são interessantes porque estão ligados, veja, a uma peça. E a peça toda gira em torno dessa questão que é muito mais ampla que uma simples manipulação. Então, por isso, acaba sendo mais forte o uso do termo em inglês. Um outro termo em inglês que sempre existiu, mas que está aqui em inglês e agora fica melhor representado, é o bullying. E eu aqui trouxe um outro livro
que na verdade é o Manual da Adolescência do Dr. Gustavo Teixeira, ele que é especializado em educação por inúmeras universidades fora do Brasil. Ele traz aqui bases neurocientíficas da adolescência para pais e educadores, falando de todos os temas que vocês possam imaginar, que eu não vou nem listar para vocês. Eu vou direto no termo que nos interessa, que é o bullying. E quando eu comecei a pensar no bullying, como bullying, né? Com esse termo eu não conhecia. Mas isso não significa que lá na minha infância, em 1970, não acontecesse bullying na escola. Acontecia e sempre aconteceu. E ele diz isso aqui no texto. O bullying sempre existiu, sempre esteve presente, principalmente nas escolas, com as crianças e aqui no caso dos adolescentes, isso é bem forte. Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com isso. E por que eu nunca ouvi esse termo? Porque ele começou a ser discutido na década de 70, mas só em 1982, na Noruega, depois de um problema bem grave que aconteceu com 3 adolescentes, eu não vou nem entrar aqui nesses detalhes, foi que se colocou o termo bullying na boca de todo mundo, na cabeça de todo mundo, como um problema a ser enfrentado. Então é um fenômeno que existe e sempre existiu, mas que a gente precisa estar muito atento a ele. Aqui tem uma frase interessante: todos nós precisamos entender que o bullying tem a ver com poder. E é isso aí, porque se você tem 2 crianças ou 2 adolescentes brigando por uma questão XPTO, mas eles estão brigando em condições de igualdade, a gente não tem bullying, a gente tem uma briga, a gente tem uma outra questão. Enfim, você não tem o bullying caracterizado. O bullying, ele acontece quando há um desequilíbrio de forças. Você tem alguém dominante, alguém que quer humilhar, alguém que impõe a sua vontade, tem capacidade para isso porque é mais forte de algum modo, e o outro que é o humilhado, que recebe esse bullying, né, que é o alvo do bullying. Então existem personagens no cenário do bullying. Então a gente tem o primeiro deles, que é o que vai impor, que é o agressor nessa história, que pratica o bullying. Você tem a vítima, o alvo, que recebe isso. E o mais interessante da gente notar é que existe o entorno, os que assistem ao bullying. E todos esses players, né, todos esses personagens são afetados por esse fenômeno, porque existe essa desigualdade acontecendo, existe essa criança que geralmente é a mais oprimida, a mais tímida. Existem também divisões entre as vítimas, existem aquelas que são mais provocativas e aquelas mais puras, que recebem sem motivo nenhum, e aquelas que irritam os colegas e acabam provocando o bullying. E existe esse grupo que assiste sofrendo de ansiedade por isso, se imaginando serem os próximos a receber o bullying. E isso afeta muita gente. O bullying, gente, é algo em torno de 30% dos adolescentes já foram vítimas de bullying. Olha só, e pelo menos 10% são vítimas regulares de bullying. E aqui vai, gente, é um tema muito interessante e que precisa de atuação, por mais que sempre existiu, a gente precisa ter consciência disso, desse poder tomando proporções inapropriadas, e precisa de cuidado e da atuação da escola, da família, de toda a sociedade, como ele frisa aqui, que a gente precisa entender isso e precisa atuar. Existe também o cyberbullying. Eu acabei não comentando isso, mas o capítulo seguinte aqui do livro é o cyberbullying, que acontece online, nas redes sociais, de diversas formas, cada vez mais, porque a gente vive muito mais no mundo online hoje em dia.
Então, também é extremamente importante e a gente precisa estar atento a isso. Um outro termo em inglês que eu comentei foi o estrangement, que vem de strange, de estranhamento. Ele é usado e tem algum caminhão de som passando aqui perto de casa, vendendo alguma coisa, mas vamos seguir com o caminhão de som mesmo, né, gente? No estrangement, a gente vai ter geralmente um estranhamento familiar, geralmente parental, que é mais modernamente o afastamento dos filhos, que preferem ficar longe dos pais, porque isso não está sendo saudável para a saúde mental deles. E cada vez mais nesse mundo tão polarizado que a gente está vivendo, esse fenômeno tem se intensificado. Eu ouvi podcasts da BBC tratando desses assuntos de forma global. Isso acontece no mundo inteiro. Os pais sendo julgados pelos filhos de maneiras, né, seja por questões políticas, questões de gênero, questões de liberdade de pensamento, seja o que for. Isso faz com que eles se afastem dos pais para poder viver a vida deles. E aqui a gente vê esse termo, o estrangement, como uma coisa nova, mas eu diria que não tem nada de novo também. Aqui eu peguei um outro livro, mas esse chama Meu Filho Me Adora, é de uma psicanalista italiana, a Laura Picossi, e aqui ela vai falar de filhos reféns e pais perfeitos. E aqui ela vai explicando um pouco disso, desse fenômeno de famílias, talvez aconteçam mais modernamente também, mas famílias muito perfeitas, que cercam seus filhos, isolam seus filhos do mundo exterior para viver uma vida perfeita em casa, sob o controle desses pais. E isso, segundo ela, é bem complicado, porque os filhos, eles têm que ser preparados para a vida, e essa vida acontece fora de casa. E aqui ela vai detalhando isso, e ela vai parar em Ovídio. As metamorfoses que discutem em verso os mitos grego-romanos que abordavam essas questões. Ou seja, gente, nada disso é muito moderno. Os termos, sim, são modernos. Os termos têm são feitos normalmente em inglês e parecem algo muito diferente, mas já existem há muito tempo. Aqui, gente, eu nem vou entrar nessa questão, porque é super complexa, onde ela vai dando exemplos de comportamentos paternos e maternos que vão influenciando os filhos de maneira negativa, principalmente nessa, eu vou chamar aqui de superproteção, de supercontrole do filho e do universo que o cerca, e que isso vai trazer complicações ao longo do tempo. Então a história ela é muito complexa para eu traduzir aqui em poucas palavras, mas o estrangement, essa vontade de ficar longe dos seus pais porque eles têm crenças políticas que te agridem, porque eles têm crenças sociais, porque eles têm preconceitos, porque eles são racistas, porque eles, por N motivos, é um fenômeno mais moderno e tem se expandido cada vez mais. Talvez com as questões da pandemia, que a gente teve o distanciamento social como uma imposição, isso pode até ter agravado em alguns casos, enfim. O fato é que a gente está num momento onde tem muita polarização, muita discussão, muito individualismo. A minha opinião é a certa e a sua é sempre errada. Então, quando a gente está nesse momento onde não existe espaço para uma discussão mais aberta e positiva, a gente começa a ter esses fenômenos que já existiam há bilhares de anos, não bilhares, mas sempre existiram, digamos, mas a gente começa a encontrá-los de forma mais exacerbada. E aí surgem esses termos, porque estudiosos recentes
começam a trabalhar mais essas questões, a colocá-las em pauta para que a gente também tenha acesso a elas, que a gente olhe por outras perspectivas e seja um pouco mais generoso, mais aberto, enfim, que a gente possa achar soluções para essas questões, evitar que elas aconteçam, porque elas trazem assim, elas são muito lesivas para a sociedade como um todo, para ser muito lesivo para os indivíduos, mas para a sociedade e para todo mundo. E elas estão muito presentes na literatura, né? A literatura trabalha essas questões, o cinema trabalha essas questões e é muito interessante. Então hoje eu comecei aqui a falar um pouquinho desses termos diferentes. Nos próximos vídeos eu quero trazer um pouco de dating burnout, ou por exemplo, um outro que eu gosto muito é a síndrome de Shakespeare. A gente tem outras síndromes que vão, síndrome do impostor ou da impostora, que a gente pode trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. Só uma ideia sobre isso, porque o universo e a profundidade disso é gigantesco, como a gente viu. Não é uma coisa recente, ela só tem nomes modernos, mas sempre esteve presente na natureza humana e é legal a gente começar a observá-los nos nossos livros, nos nossos filmes e na nossa vida. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.